Empreendedores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Hub Cases, onde empreendedorismo vira história para contar. Esse podcast é produzido pela Palavra em Movimento e por Engata e Vai, e conta com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Eu sou o Fred Fernandes e a cada 15 dias eu tenho a honra de levar até você histórias de grandes empreendedores de nossa sociedade. Para não perder nenhum episódio, já se inscreva em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O episódio de hoje está mais especial que o de costume. Estamos transmitindo diretamente do átrio do Dabi Business Park, em Ribeirão Preto, e temos a agradável companhia das pessoas que vieram até aqui nos prestigiar. Sejam todos bem-vindos. Bom, e vamos ao entrevistado de hoje. Ele é Roberto Faviscari, sócio fundador da Marquestrat, CEO e cofundador da Harvard Agribusiness School. O Roberto é professor da USP há mais de 15 anos e é especialista em estratégias e mercados de empresas agroindustriais. Seja muito bem-vindo, Beto. Obrigado, Fred. É um prazer estar com vocês, participar do Hub Case, essa iniciativa tão bonita de a gente poder falar um pouco da nossa carreira, do nosso desenvolvimento, da forma como a gente evoluiu, né, na carreira profissional e trocar ideias com gente interessante, ouvir os nossos amigos que estão aí também nos acompanhando ao vivo. Abertos a bater um papo, à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito bom e muito bem lembrado. E você que está assistindo a gente aí ao vivo pelo YouTube, participe. Envie sua pergunta ou comentário pelo chat, que no finalzinho do podcast a gente traz para a mesa. Bom, a gente vai falar, então tem bastante assunto para a gente falar, bastante coisa para a gente falar. Eu quero começar, como diz o ditado, do começo, né? Beto veio lá de Lins. E hoje você trabalha, você tem a tua figura é muito representativa no agronegócio brasileiro, né? As empresas que você já participou e conduz, mas qual foi o início da tua relação com o agronegócio? Ô Fred, o agronegócio, para quem vive e vem do interior, está a exatos 2 quilômetros, né, daqui. Eu nasci em Lins, como você disse, é uma cidade que originalmente era uma bacia leiteira, depois virou um polo do setor sucroenergético também, óbvio que tem um processo de industrialização, mas esse processo de industrialização é um processo que está sempre conectado ao agronegócio. Lá em Lins, na minha época mais jovem, né, a grande de moleque, né, de menino, a empresa principal era um frigorífico que trazia a receita para a cidade e fazia toda a movimentação. E, em paralelo a isso, sempre a questão da família, né? A gente vem de uma família de avós, agricultores, né, tios, meu próprio pai, nós temos uma propriedade, né, que hoje ela está lá em Ipameri, em Goiás, não estamos tocando, está arrendada, mas é sempre com esse vínculo com a terra, com a produção, né? Às vezes quando você está menor, vamos assim dizer, você não presta muita atenção nisso, mas quando você olha com um pouco mais de distância, o agro, ele é a vocação do país, ele é a vida das pessoas, ele está no entorno da vida das pessoas. E quando você menos percebe, você mergulhou e está trabalhando com isso, está se dedicando a desenvolver o setor, né? Eu demorei bastante para assumir isso, voltar a trabalhar no agronegócio. Tive uma carreira que começa longe do agronegócio, mas desde já no longínquo ano de 1999, né, tenho me dedicado a estudar o agro, a trabalhar com o agronegócio, a fazer pesquisas e ensino no agro. Então, começa, na verdade, como uma situação onde você está vivendo nesse ambiente e depois ele se transforma numa escolha.
É engraçado. Essa tua trajetória é curiosa, né? Eu quero saber como é que funcionou isso. Você é formado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma escola de primeira linha. Sim. É formado em Direito pela uma escola de primeira linha também, Largo de São Francisco, Universidade de São Paulo. Como é que esses cursos entraram na tua carreira aí? Fred, então, essa é um pouco da história, né? Você imagina, a gente está com a faculdade hoje e conversando muito com os meninos e meninas, né, de 16, 17, 18 anos, eu muito novo, com basicamente 17 anos de idade, 16 anos de idade, tive que escolher a profissão, né, ou pelo menos a faculdade que eu ia fazer. Eu fiz meu primeiro ano de Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu era menor de idade, né, muito novo para escolher as coisas, mas eu tinha sempre essa vontade de ir evoluindo. A escolha pelo marketing, pela propaganda e marketing, estava muito relacionada a uma vontade de ter contato com pessoas, de buscar entender a relação comercial, de ter proximidade com gente. Eu tenho o orgulho de ser da primeira turma da SPM da Vila Mariana. Né, quando a SPM saiu ali do lado do Teatro Zácaro e foi para a Vila Mariana, a gente estava chegando lá, né? Ou seja, basicamente a construção de uma nova escola, e ajudei, tenho muito orgulho, tenho contato com os professores até hoje lá, de construir as coisas, de empreender, mas de construir. Fato é que você vai avançando na vida profissional, vai fazendo estágios, num determinado momento, uma certa dúvida sobre o curso, se era o curso certo ou não, e aí que surgiu a questão de buscar uma segunda formação. Essa formação, ela tem também um aspecto histórico que era vinculado à minha família, que foi a formação em Direito. Meu pai era advogado, eu falei assim, vou buscar uma formação complementar para conseguir me desenvolver. Às vezes as pessoas com quem a gente conversa falam, né? Eu tenho de graduação e pós-graduação mais de 17 anos. Né? E as pessoas, mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque foi a corda que apareceu na minha carreira. A gente vem do interior, né? Então, assim, aí um esforço enorme também da família para manter você estudando, trabalhando, abrindo oportunidades, buscando abrir novas portas. Né? O conhecimento, a formação acadêmica foi aquela onde a gente se agarrou para poder avançar. E durante essa época toda, né, sempre estudando, trabalhando, eu trabalhei 5 anos numa indústria de eletroeletrônicos, que foi a Sharp do Brasil, né, mas nunca deixando de fazer coisas, sempre tentando colocar um pouco, né, os nossos esforços, nossos tijolinhos, como eu gosto de dizer, mas o que é o nosso tempo, sempre próximo um do outro, para que a gente possa ir construindo. Então, a busca por formação é uma busca por você ser capaz de construir coisas na carreira, né? Muitas vezes completamente complementar aquilo que você está fazendo, outras vezes como desenvolvimento. Quando eu trabalhava na Sharp do Brasil, a minha faculdade, o que me suportava no mercado era o conhecimento que eu tinha obtido na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E eu fazia o direito à noite. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fiquei 1 ano só sem estudar, que foi em 1998. Em 1999, eu entrei no mestrado, porque eu queria continuar me desenvolvendo. O meu orientador à época, né, eu queria me aproximar de um grupo de pesquisa, que era o grupo do professor Décio, que era o PENSA, né, que é o Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial, um grupo fantástico que era pioneiro, mas ele virou para mim e falou assim, olha, essa área de marketing que você trabalha hoje não me interessa, mas isso que você está fazendo da Faculdade de Direito, conectado
com economia, com cadeias produtivas, com estratégia de negócios, me interessa muito na linha de pesquisa. E eu gostaria que você viesse ser meu... Você vai se candidatar, tudo, e a gente tem uma oportunidade de trabalhar juntos, mas não mais com marketing, sim com o direito. Então, as coisas, elas vão acontecendo, você vai finalizando, vai terminando os seus ciclos, mas vai fechando etapas e abrindo novas oportunidades. Isso, ter terminado a faculdade de Direito no Largo São Francisco foi fundamental na minha carreira, porque abriu a porta do mestrado, mas eu devo confessar, não tenho como agradecer se a minha mãe estiver assistindo, porque ela batalhou durante 4 anos, dos 5 anos de faculdade, durante 4 anos ela lutou a cada semestre para que eu continuasse, né, terminasse e tivesse o diploma, e se eu não tivesse o diploma eu não teria caminhado, né, para toda essa construção que veio na sequência. A gente tem que ouvir também, né, quem está nos assessorando, nos auxiliando, está olhando já com uma certa distância, dando uma recomendação. E isso foi fundamental. Então, o que vem antes, né, essa formação, e sempre empreendendo, seja empreendendo dentro da faculdade, seja empreendendo, montando pequenos negócios na empresa júnior, ele acabou sendo uma semente para que depois a gente conseguisse montar as empresas que hoje prosperaram aí, estão se desenvolvendo e ajudando o agronegócio brasileiro a crescer. Você falou em empreender, que é a base aqui do nosso papo. Para empreender é necessário, acima de tudo, resiliência. E quando você me diz que você fez 2 cursos em faculdades de primeira linha, e estudando à noite, inclusive, isso me diz o que do Beto, em termos de resiliência, de determinação? Rapaz, resiliência é o que precisa, mas eu acho que o empreendedor, antes de tudo, precisa ter fome, vontade, né? Eu gosto de falar, você precisa querer fazer, precisa querer ir para frente, avançar. Se você olhar para alguns momentos, se eu pegar o ano de 93, eu fazia faculdade de manhã, estagiava à tarde, fazia segunda faculdade à noite, e aí depois da faculdade à noite ainda ia ou fazer o trabalho de conclusão de curso da SPM, ou sair com os amigos, ou namorar, né? Época boa que a gente tem fígado, tem tempo, tem disposição, consegue dormir pouco e vai fazendo o ciclo acontecer, mas sim, resiliência, porque as coisas vão mudando, mas uma determinação, é vontade, né? Eu acho que o que hoje em dia a gente precisa, e que eu falo muito para os meus, para aqueles que foram meus orientados, ou para quem está próximo de mim, né, nos anos todos que eu fui professor na USP, assim, a fagulha é a vontade de se desenvolver, né? As pedras vão estar no caminho manhã, tarde e noite, né? Você tira a primeira pedra, aparece a segunda, você tira a segunda pedra, aparece a terceira, né? E você continua avançando. Óbvio que tem momentos que você fala assim, nossa, como está pesado, né? Isso, mas não tem como voltar, né? Sempre para frente. E esse é grande parte da história dos empreendedores brasileiros. Você continua, né, buscando com uma visão, com um objetivo, e o que hoje em dia a gente costuma dizer com um propósito, né? Qual é o propósito? Se você tem um propósito firme, segue, né? E resultado vem. E aí, Beto, você então vai para pós-graduação, você conhece o professor Décio Zilberstein, que é uma referência internacional, inclusive em agronegócio, num tempo em que não se falava em agronegócio. Esse termo basicamente foi cunhado nessa época, se eu não estou enganado, né? E como é que foi para você descobrir tudo isso? Porque eu imagino, você veio de uma família que já teve contato com a agricultura, vamos dizer,
e começa a analisar a agricultura com método, com dados, com informação. Como é que foi essa transição? O Fred, essa história é muito legal, mas ela me ajuda a contar outra coisa, né? Além de vontade, é muito importante a gente se juntar a pessoas boas, né? Como você disse, a história o conceito de agronegócio foi cunhado pelo Ray Goldberg no final da década de 60, mas ele chega no Brasil no final da década de 50, da década de 80, perdão, né, com a formação da Associação Brasileira de Agronegócios, da ABAG, do professor doutor Roberto Rodrigues, Ney Bittencourt Araújo, Pinazzo, Ivan Vedequim, uma série de outros nomes, né, que agora acabei não citando, fundaram a associação e trouxeram esse conceito de visão integrada de cadeias produtivas, né, que antes a gente falava da fazenda, ou antes a gente falava só do setor sucroenergético, ou só da pecuária, e traz essa visão integrada da relação, né, entre os setores e de produção. E na universidade, teve um congresso, eu gosto muito dessa história, né, teve um congresso da ABAG, onde foi feita, logo um dos primeiros, né, onde foi feita uma provocação que a universidade precisaria ter uma participação muito forte, né, mais forte de desenvolver essa história do agronegócio no Brasil. Eu não estava presente, eu só conheço essa história por a história contada, né? E o que é passado é que o professor Décio Zilberstein levantou a mão e falou assim, ele estava saindo da Exalc para ir para a FEA em São Paulo, para a FEA USP em São Paulo, e falou assim, a Universidade de São Paulo vai montar um programa de estudos em agronegócios, e foi ali que ele montou o programa de estudos dos negócios do sistema agroindustrial, que é o PENSA, que tem a origem de todos os estudos de caso, da visão de cadeias produtivas, de toda a base. O professor Décio, ele é um grande pioneiro nessa história. Eu não sou da primeira turma, mas eu, por ser primo do Marcos Fava Neves, a gente morava junto, eu conhecia o professor Décio e conhecia as pessoas que estavam lá. E isso me leva a esse segundo comentário. Eu entrei no mestrado e eu poderia buscar, me aproximar, escolher qualquer linha de pesquisa. Na época você entrava e depois você buscava a linha de pesquisa. E eu tinha duas coisas na cabeça. Uma que eu queria voltar para o interior, uma que eu queria voltar, duas que eu queria voltar a trabalhar num setor importante para o país, três que eu gostaria de montar um próprio negócio e que principalmente, que seria a quarta coisa, que eu deveria estar próximo de pessoas muito boas. O professor Décio, e eu tenho uma honra enorme de falar dele, né? Ele nos acolheu na universidade, e todos aqueles que trabalharam com ele nessa época, né, inclusive a professora Elizabeth Farina, que junto com ele encabeçavam o PENSA, são figuras extremamente notórias no agronegócio de hoje. Nessa época, nesse início da década de 90, lá estavam Samuel Giordano, Marcos Janck, Sérgio Lazzarini, falecido Fábio Haddad, Marcos Fava Neves, Cláudio Pinheiro Machado Filho, Eduardo Spers, entre outros tantos nomes que lideram o agronegócio hoje. E isso é uma característica que vem dessas duas pessoas, do professora Silvia Sais também, precisaria mencionar, né, que me vem à cabeça, o professor Samuel Giordano, mas é uma característica que vem do professor Décio e da professora Elizabeth Farina, que é de deixar o espaço para que as pessoas crescessem. Então, que elas tivessem a própria luz. O PENSA foi um local, né, onde as pessoas que ali passaram absorveram conhecimento, compartilharam conhecimento e tiveram a liberdade e o espaço para crescer.
E isso fez com que muito do agronegócio brasileiro hoje chegasse aonde está por essa disseminação desse conteúdo. Então, foi um momento extremamente mágico, muito bonito durante a década de 90. Eu tive a oportunidade de participar desse momento, e isso nos leva hoje, na Harvey, a dar o nome, né, da arena principal, da arena de conhecimento nossa, de Décio Zilberstein. Legal. O Décio, ele é uma fonte de inspiração contínua, seja pelo conhecimento, seja pela pessoa que ele é. Né? Ele é sempre uma figura que nos remete àquilo que é certo, àquilo que é bom, àquilo que é a disseminação, né? A construção. Então, nós temos muito prazer desse momento. E foi aí, então, que eu me aproximei do agro, que foi a migração, de olhar o agro à distância, para vir para dentro do agronegócio, estudando, trabalhando, né, fazendo pesquisa, começando a dar aulas, viajando o Brasil nos programas de MBA, sempre com muito esforço, mas num lugar onde era possível ter espaço, onde você compartilhava conhecimento, né? E essa é uma outra coisa, além de você perguntou de empreendedorismo, né, lá do começo. É muito importante você ter a visão, seguir essa visão, ter vontade de seguir essa visão, mas é muito bom você estar junto de pessoas boas, né, que te alavancam, que compartilham com você do seu propósito, daquilo que você pretende, daquilo que você quer construir. E foi um momento mágico. E daí em diante, né, já são 24 anos no agronegócio, não sendo agrônomo, né, mas trabalhando com melhorias, com a melhoria das cadeias produtivas. A gente estava falando aqui no início, a gente estava batendo um papo falando sobre lecionar, né? Você mencionou que começou a lecionar nessa época, e eu comentei também que na pesquisa que eu fiz de você, eu descobri que você sempre foi um professor muito querido, foi homenageado, foi paraninfo, enfim. Essa vontade de lecionar, ou essa vocação, ou esse chamado, isso nasceu nessa época do mestrado, porque você ainda fez doutorado em seguida. Como nasceu essa vontade de lecionar? Ô Fred, isso apareceu, né? De um lado, você, sendo muito franco, eu nunca imaginei que eu trilharia uma carreira acadêmica no sentido de ser professor, apesar de, na minha família, como disse meu pai, advogado, a minha mãe sempre foi professora, diretora de escola, e ela até brinca, no dia que eu virei professora, ela botou a mão na cabeça e falava assim, não é possível, né? E a vida volta, parece que tá no DNA. A gente, quando eu fiz a opção pelo mestrado, eu saí do mercado de trabalho, né? Do mercado de trabalho formal, de ter carteira assinada, carreira, e isso passou a ser uma mudança muito drástica na vida nossa, né? Porque você vivia de bolsa, de trabalhar de bolsa, de fazer projetos para algumas empresas, né? Estava ali se desenvolvendo e aparece naturalmente um convite para dar uma aula. Você é treinado para isso nos programas de mestrado e doutorado, e aparece um convite. E isso aconteceu, eu tinha acabado de mudar para Ribeirão Preto, né? Eu já vinha dando aulas de MBA no Brasil afora, principalmente nos programas executivos, mas quando eu mudei para Ribeirão Preto em 2003, eu fui convidado para dar aula nas faculdades Koch, que estavam se estabelecendo, e aí meio que o bichinho mordeu a gente, né? Isso passou a ser de uma realização, né? Porque você tem, obviamente, a parte de se desenvolver,
você tem a parte de ter presença no mercado e solucionar um problema de uma empresa, de você ser capaz de fazer uma empresa crescer, ou trazer bons resultados, ou alavancar, gerar valor para a sociedade por meio das organizações. Mas na hora que você está junto com quem tem tudo pela frente, né? Eu costumava sempre dizer assim, olha, vocês, né, para os meus alunos, eu fui professor, sou ainda professor, mas eu tive uma carreira de professor de 2003, entrei na USP em 2005, saí em 2020, então são 17, 18 anos como lecionando diretamente na graduação. Eu falo assim, tudo pode. A vida de vocês é totalmente aberta, né? E as escolhas de vocês impactam diretamente em vocês. Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar com um jovem, de influenciar a vida de um jovem, de você ter uma perspectiva de direcionamento, né, de proximidade, isso é encantador, isso é uma delícia. A gente vai ficando um pouquinho mais, né? a gente vai ficando um pouquinho mais adiante na estrada, né? Quando você vem com o jovem, com o menino, com a menina, fala assim, nossa, dá aquele refresh, assim, né? Revigora, fala assim, ali na graduação não existe nãos, né? Só existem sims, só existem coisas boas, só existe a vontade da história toda para escrever, né? Só existe a vontade do aluno para desculpem, só existe a vontade daquele que está ali de ir para frente, né? A gente basicamente conduz. E aí isso acaba mordendo. É um bichinho que vem, morde, foi difícil largar, né? A saída da universidade foi muito dolorosa, talvez até por isso que estamos voltando para ela agora, né? Mas e aí ficou esse triângulo. A gente, de um lado, né, fazendo pesquisa acadêmica, desenvolvendo a empresa, né, sempre com uma história que é a Markstrat Agribusiness, com uma proximidade com os alunos e se dedicando à formação de gente. Né? O que a gente mais precisa no país é gente boa, gente que consegue olhar para as situações, para os problemas de uma forma nova, que busca uma solução. Não vai ser a tecnologia que vai resolver isso, não vai ser a inteligência artificial que vai resolver isso. Né? A gente passou por revoluções de tecnologia e a gente tem uma opção muito clara, e falo isso para nossos futuros alunos ou para quem estiver nos assistindo, não tenham medo da inteligência artificial. Eu sou de uma geração que eu programei naqueles computadores que tinham tamanho de salas, né? Num Cobra, que você perfurava o cartão. Nossa. Mas eu passei por revolução, isso com 10, 12 anos. Coisa. Mas a gente passou pela revolução do computador em casa, a gente passou pela revolução da internet, nós passamos pela revolução do smartphone, nós vamos passar pela revolução da inteligência artificial. A pergunta é o que você quer fazer. Se você quer usar isso como uma alavanca para o seu desenvolvimento ou se você quer ser substituído. Passamos recentemente por 4 grandes transformações. Sim. E o indivíduo precisa fazer isso, né? Essa escolha. É uma escolha totalmente individual. E aí eu volto para a sala de aula, porque na sala de aula era onde você tinha essa interação e você olha para o olho de cada um daqueles meninos e meninas e você vê a vontade, né? De alguns não, mas de uma boa parte deles. E aí você se encanta, você fala assim, isso aqui tem propósito, é gostoso, funciona. E um desafio de equilibrar essas duas coisas, um pé muito firme no mercado e um pé muito firme na academia. E aí que eu quero te perguntar, bom, você falou daquele congresso lá atrás em que houve a manifestação do professor Décio, que houve a crítica de que a academia não conversava com o mercado, né? E a gente vê no teu trabalho, no teu histórico, e depois a gente vai falar com mais detalhes da Markstrat, mas uma preocupação muito grande na tua trajetória em fazer o mercado conversar com a academia, em fazer o mercado conversar com
com a universidade. Como você vê hoje esse cenário, desde aquela manifestação do professor Décio até hoje? Mudou alguma coisa? Mudou muito? Não mudou nada? Fred, esse é um grande desafio, né? De você manter esse desenvolvimento do conhecimento, né? Porque você tem um desenvolvimento do conhecimento de ponta e depois você tem a aplicação dele, que aproxima da empresa e se transforma no dia a dia das organizações. Essa aproximação é fundamental. Muitas universidades no país têm um papel claro dessa aproximação. Você tem algumas universidades, instituições de ensino superior que têm um foco maior no desenvolvimento de um conhecimento de ponta, e você tem outras que são conectadas, principalmente nas áreas de negócio, né, de você conseguir traduzir isso. O grande desafio é fazer a aproximação. O conhecimento está ali estabelecido. E achar e ter a clareza que ele é de mão dupla. Existe hoje, a questão hoje não é mais de quem detém o conhecimento ele está disponível. A pergunta é o que você faz com ele, como que você usa ele, como que você aborda. Então, existe conhecimento dentro das empresas, existe conhecimento dentro das universidades. No meu entender, uma questão de postura e de aproximação, né? Eu não vou dizer que isso está se afastando, mas existe uma oportunidade muito grande de cada vez mais aproximar as empresas, né? As instituições, os escritórios de advocacia, médicos, dentistas, do que as universidades estão fazendo. É um processo de você ter esse conhecimento cada vez mais aberto, mais conectado, e é da interação que você consegue construir um novo, não é de fechamento. A gente mencionou Mark Estratti, alguns dados que eu coletei, se eu tiver desatualizado, você me atualiza. Imagina. Mark Estratti, 19 anos de mercado, 13 sócios, mais de 30 associados, mais de 30 consultores, 1.700 projetos, enfim, inclusive 7 estudos de casos em Harvard. Como é que nasceu essa sementinha da Mark Estratti? De onde veio essa ideia e que problema vocês buscaram solucionar quando começaram a Mark Estratti? Fred, essa história é muito menos planejada do que caminhada, né? Estratégia, tem diversas formas de você implementar estratégia, né? Você pode fazer um plano, você pode olhar para recursos e competências, tem lá diversas formas e tem o caminho, né? Nós nascemos dentro da Universidade de São Paulo como um grupo de pesquisa que eu já citei, né? E em um determinado momento nós começamos a ter, principalmente aqui em Ribeirão Preto, um grupo de pessoas que queria ter a atuação acadêmica, mas um outro grupo de pessoas que tinha uma veia de mercado muito forte. E isso começou a fazer exatamente essa ponte. Nós estamos aqui fazendo um estudo, esse estudo gera um método, esse método ele pode ser aplicado numa empresa. Ao aplicar esse método numa empresa, você valida aquilo que você estudou, né? Com a autorização, você gera um estudo de caso. Esse estudo de caso faz sentido para você ser capaz de ensinar outros sobre aquele mesmo desafio, sobre aquele mesmo problema. Você gera um livro que divulga aquela metodologia, que abre espaço para um novo aluno, para alguém, a partir de uma nova base, começar a se desenvolver. E esse é o ciclo que, principalmente liderado, né, vou citar, pelo professor Marcos Fava Neves, ele foi aglutinando aqui em Ribeirão Preto um conjunto de pessoas que foram repetindo esse ciclo. Um ciclo de desenvolvimento acadêmico, aplicava no mercado, gerava conteúdo, expunha esse conteúdo, testava o conteúdo, voltava, gerava, e isso ia rodando. O fato é que a parte a gente começou a procurar as empresas para
entender o que elas estavam fazendo, aplicar os nossos métodos, né? E começamos a ser muito bem recebidos, né? Tenho muito orgulho de dizer assim, o projeto de formação da Cristal Sev, por exemplo, né, que foi um pool de compra de comercialização, né, que de 7 usinas aqui lideradas aqui em Ribeirão Preto, foi um dos primeiros projetos que foi realizado por nós aqui em Ribeirão Preto. Ontem nós tivemos o evento da Harvey aqui no Dabi Business Park, né? E eu tive um prazer enorme de encontrar o Dr. Maurílio esteve conosco, o São Wolf esteve conosco, né? A gente teve as empresas da região, então na época a Freerib, a Netafim esteve aqui, a Wolf Seeds, as usinas, né? O setor sucroenergético, e a gente começou a trabalhar com elas. Fato é que com o crescimento da área de negócios, vamos assim dizer, a gente foi saindo aos poucos, foi um spin-off, a gente foi saindo aos poucos de dentro, deixando de ser um grupo de pesquisa, e chegou um momento que falou assim, não, nós precisamos montar uma consultoria, né? Não de uma forma planejada e afins, mas como um caminho mesmo, né? No necessidade do mercado. Até. Atendendo uma oportunidade de mercado, uma necessidade, a gente tinha as nossas empresas, né? Cada um era professor ali, tinha as empresas que emitiam as suas notas para as aulas que davam, mas a gente teve uma oportunidade de um grande projeto para uma grande empresa, tomamos coragem, montamos um primeiro escritório, como muitas empresas fizeram, era uma estrutura ainda descentralizada, vamos dizer, né, com 3 ou 4 núcleos, e fomos atrás do que é o mais importante, que é atender a necessidade dos nossos parceiros. Quando você consegue, né, resolver um problema, quando você consegue de verdade ajudar a alavancar o resultado de uma empresa, de um cliente, isso gera demanda, isso gera recorrência, isso gera indicações, e aí a coisa vai acontecendo pouco a pouco. A saída, ela não foi planejada, ela simplesmente aconteceu. Nasceu. E depois a gente foi buscando os caminhos com uma série de dores, uma série de altos e baixos, né? Que todo empreendedor passa. É do jogo. Que faz parte do jogo. Mas eu volto na história de ter pessoas boas, né? O grupo nosso de fundadores da Marquestrat, né? Professor Marcos, Matheus Consoli, Luciano Tomé Castro, Matheus Marino em São Paulo à época, Fábio Mizumoto, que está conosco até hoje, é um grupo de fundadores, né, de um caráter muito grande, de uma formação muito sólida, que você podia dar as costas, sabe? Ter confiança que as coisas iam acontecendo. E aí você caminha na evolução da estruturação do negócio. Agora, uma dúvida de empreendedor. A consultoria, como qualquer prestação de serviço que depende exclusivamente da gente, tem uma série de desafios, e um deles é que a gente tem 24 horas no dia como todo mundo, não tem 25 se eu quiser, não tem como. Então, eu não tenho banco de horas para poder acumular, enfim. Como escalar com consultoria? Que dificuldades vocês encontraram para escalar e como é que vocês superaram essas dificuldades? Fred, esse ponto é muito legal, né? Olhando para a empresa, para a Marquestrat, como você disse, né? A Marquestrat hoje é uma consultoria de médio porte, dedicada a um setor, que é o setor do agronegócio. Nós entregamos 160 projetos por ano, desses 1.600 na história, né? Mas o ano passado nós entregamos 160 projetos, então todo dia tinha um projeto decolando ou pousando, né? Começando ou terminando. Estamos hoje em 35 países, com algo em torno de 100, 110 pessoas. Essa passagem que você fala em serviços é uma das mais difíceis que existe e é um processo em desenvolvimento. Quando você monta um negócio, né, principalmente em serviços, ele é personificado, ele é baseado na pessoa.
Você contrata o Beto, você contrata o Matheus, você contrata Sim. o Luciano, a hora está ali. Uhum. Né? E a prestação de serviço e a recomendação, ou você vai no médico, né? A recomendação está colocada em cima do indivíduo. Personalíssima, Você né? tem exatamente, totalmente personalizada. E que você precisa, mais do que atender a necessidade, você precisa ser capaz de superar. Né? Muitas vezes a turma que trabalha com a gente, eles já ouviram isso 500 vezes, eu posso falar aqui, não tem problema nenhum. Né? Eles falam assim, nossa, entregamos muito mais do que a gente prometeu. E eu falo assim, ainda bem, e é por isso que estamos aqui. E continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui, porque se você não... Como é que você compete com grandes consultorias, com grandes especialistas, com gente estruturada, fazendo mais do mesmo? Então, assim, o problema da hora que você trouxe não é só o problema da hora física que está ali colocada, mas é uma hora produtiva que precisa entregar um resultado muito acima da expectativa do seu cliente. E essa expectativa não é uma expectativa de um plano, em sim da implementação do plano, do resultado do plano. E isso nos dá muito orgulho. A Marquestrat foi para frente por alguns motivos que são muito claros. Assim, primeiro, confiança entre os sócios. Segundo, uma honestidade gigantesca e um respeito em cima, né, das relações entre as pessoas e da relação com a informação dos clientes, com a proteção da informação dos clientes. Uma terceira coisa relacionada a trabalho, muito trabalho, mas trabalho que traga resultado. Né? E isso dói bastante. Né? Chega um momento que é o desafio de você se multiplicar. E aí eu caio na sua pergunta, como é que você se multiplica? Uhum. Você se multiplica de duas formas. Né? Você se multiplica por meio de estrutura e por meio de processos. A estrutura, basicamente, é uma estrutura baseada em pessoas. Não adianta você montar uma estrutura organizacional que tem lá as responsabilidades, funções bem definidas, mas que você não tem as pessoas que têm a mesma cultura organizacional que você tem, que os fundadores têm, que é essa cultura de superação, essa cultura de entregar mais. Uhum. Né? Para que você consiga continuar, consiga crescer. Então, é uma estrutura vinculada a pessoas, vinculada a uma cultura organizacional muito forte. E de outro, a questão de processos. Né? Se você... um restaurante é uma prestação de serviços, você pode ir num restaurante... Você pode ir num restaurante, numa cantina, que é o dono que está ali fazendo, você pode ir numa franquia que tem lá os processos todos metrificados. O ponto central é escolher qual é o seu grau de definição de processos e não despersonificar a entrega. Porque, no final das contas, a responsabilidade pela entrega, de uma entrega de nível superior, é do sócio. É daquele que foi lá na ponta, no empreendedor, no empresário, olhou no olho, entendeu a demanda e vai garantir que aquele serviço, né, vai gerar resultado para a empresa. E você imagina a consultoria. Consultoria é uma promessa. Sim. É basicamente uma promessa, não é um produto. Atividade de meio, não de fim. Né? É uma promessa, é uma promessa. Mesmo um serviço, você vai num restaurante, tem aqui, você vai receber um bom prato, né, de uma massa, e logo ela chega. Uma consultoria é uma promessa de desempenho da organização. E isso é muito difícil de fazer. A gente tem, esse é hoje um dos grandes pontos que nós enfrentamos na Marquestrat com o crescimento, com a pandemia ampliou bastante, a gente tem mecanismos, posso contar isso, mas assim, tem sempre uma questão da presença do sócio, né, de uma cultura organizacional muito forte e de um estabelecimento de processos de entrega que garantam a qualidade. Você não pode abandonar nenhuma dessas três coisas. Tem limites,
né? E aí limites te levam a fazer escolhas. Sim. Quero ser maior, quero ser melhor, quero caminhar para... Quais são os caminhos que você quer seguir? Nós temos muito orgulho na Markstrat nós já fizemos projetos para mais de 450 clientes do agronegócio brasileiro, nesses 19, quase 20 anos. A gente tem orgulho de ter empresas que compraram mais de 50 projetos nossos. Assim, não são, assim, são pelo menos umas 5, 6 empresas que compraram mais de 50 projetos. A recorrência mostra que está no caminho. E é um desafio de você entregar algo com excelência, que você sobe a barra e você não pode baixar a barra. Espera-se que você entregue sempre com aquela excelência ou mais. É um desafio gigantesco esse, né? Fred, eu falo isso o tempo inteiro, né? Sobe a barra, porque isso é em qualquer empresa. A gente acorda de manhã para melhorar, não é para ficar no mesmo lugar. Quando você tem uma entrega de nível superior, o seu cliente espera que na sequência você tenha um resultado melhor, uma entrega melhor e não igual ou pior, né? E você precisa se desenvolver. Como é que você faz isso? Buscando conhecimento, buscando novos métodos, olhando para aquilo que está acontecendo de uma forma diferente, sendo mais assertivo na recomendação. Então, cabe às empresas, cabe à Markstrat, cabe a todas as empresas ajudar no desenvolvimento das pessoas, ajudar no autodesenvolvimento, né? Mas cabe ao indivíduo querer melhorar e buscar um novo resultado, buscar subir a barra, né? Motivação ou motivo da ação, para mim, só tem 2, né? O externo, que você, então, tem aqui uma recompensa para que você faça alguma coisa, ou o intrínseco, né? Que é aquele que você faz, bem, vou fazer porque é isso que está me fazendo ir para frente, que está fazendo melhorar, que está me trazendo novos desafios. Isso é intrínseco ao negócio, é intrínseco ao que a gente faz na Markstrat. Não acontece, estaria mentindo se dissesse que acontece em 100% dos casos, né? Mas precisa acontecer na maioria quase absoluta. Por quê? Porque você vai melhorando o relacionamento, vai ganhando confiança, vai conhecendo mais o mercado. E nesse processo, é um processo de confiança. Tá? É um processo tem um livro, né, que a gente se referencia muito, que é o Trusted Advisor, que é em consultoria, assim, é o conselheiro, é aquele que você acredita, né? Então, você tem uma recomendação e eu acredito naquela recomendação, porque aquele cara tem um conhecimento, ele tem um método, ele é assertivo, e tem muita gente que você ouve e fala assim, não, isso aqui é bobagem, eu não vou ouvir. Não é simples chegar a isso. Não é fácil virar autoridade no assunto. Virar autoridade, de fato, no assunto, né? Eu acho que a autoridade é sempre uma referência a um nome, né, mais autoridade, mas é você ser reconhecido como alguém relevante, alguém que deve ser ouvido, alguém que as ideias são assertivas, né, que, tudo bem, que possa ser uma autoridade naquele tema, mas uma pessoa de referência. E aí é importante ter uma clareza de escolher um caminho. Né? Para os meus alunos, na época da faculdade, eu sempre falava que o desenvolvimento acontecia em fases de ampliação e de foco. Né? Então, muitas vezes você está terminando a faculdade, você não sabe o caminho que você vai tomar, você vai buscar diferentes setores, mas depois você se especializa naquilo e você tem que virar um expert, tem que virar um especialista, tem que virar uma autoridade, porque aí precisa ter profundidade.
O generalista é aquele cara que caminha sobre todos os temas, mas para você ser ouvido, você precisa ter a tranquilidade de poder comentar, de poder direcionar e dar um caminho sem ter que se duvidar, né? Então, para isso, especialização é fundamental. Você comentou antes da tua parceria com outros profissionais extremamente qualificados, e aí eu quero perguntar de empreendedor para empreendedor e para quem está ouvindo a gente também, como escolher bons sócios, bons parceiros? Rapaz, como escolher bons sócios? Vou separar isso em 2 momentos, né? Como talvez alguns a gente vai chegar lá, mas assim, eu tenho diversas histórias de empreendedorismo, né? Eu tenho construído junto com parceiros a Markstrat Agribusiness, fiz investimentos em 3 startups antes do ciclo do boom, idos de 2017, né? Investimento anjo, e agora a gente tem essa sociedade junto com um grande grupo educacional. No caso da Markstrat, a escolha se deu por valores, né? A escolha se deu por confiança, por olho no olho, por objetivos comuns. Nós éramos até um grupo maior, mas as pessoas foram mudando seus objetivos e aqueles que tinham os objetivos comuns foram ficando próximos e fazendo investimentos em conjunto. Só que isso é um ciclo de negócios que foi um ciclo de negócios muito longo, né? Um ciclo que para o estabelecimento, para falar que a Markstrat virou uma empresa madura e estabelecida no mercado, eu diria que é um negócio tomou pelo menos uns 7 anos de construção. Então, você não tinha uma pressão estabelecida. Então, valores, objetivos comuns eram fundamentais. Nas startups, e eu não tive muito sucesso nas startups, essa questão era muito mais vinculada a uma oportunidade de mercado e acreditar que teria um desenvolvimento. E você volta para essa história do entendimento do negócio, da perspectiva, da capacidade de se dedicar àquilo e não os valores, mas as perspectivas de negócio passaram a ser conflitantes, com alguns, com outros mais próximos, e aí você tem a quebra. No caso da Harvem, né, dessa nova instituição de ensino superior, dessa nova faculdade, né, desse novo sonho, a escolha do sócio veio por complementariedade, né? Ela veio por entender que existia objetivos comuns, valores pessoais muito fortes, mesmo né, existe uma desproporção de tamanhos de negócio, mas de valores daqueles que estão liderando o negócio, né, muito, muito próximos, mas por uma busca de complementariedade e por fazer as coisas diferentes, por fazer as coisas melhores, por fazer subir a barra. Né? De novo isso. E aí, mesmo tendo, às vezes, você está juntando 2 organizações que têm culturas, obviamente culturas organizacionais que não são a mesma, né, que são diferentes, você se ancora nesse objetivo comum, você se ancora nessa forma de olhar o negócio, você se ancora na busca por melhoria, né, de oferecer algo diferente e caminha.
né? Então, não sei se eu consigo te responder qual é a fórmula mágica para escolher sócios, né? Posso te dizer que sociedade é sim um grande de um casamento, com momentos muito felizes, momentos de bom desafio, né? Mas que você tendo confiança, você tendo valores, você tendo objetivos semelhantes, as coisas caminham, porque os problemas se resolvem, né? Como um casamento, né? Como um Se os dois casamento. estão olhando para o mesmo lado, Sem os dúvida. problemas a gente olha, resolve e segue na caminhada. Sem dúvida. E chegamos a Harvey. Você teve uma participação muito grande no conceito de estudo, né? De que ideia nasceu a Harvey, ou para solucionar qual tipo de problema nasceu a Harvey? Ô Fred, a Harvey é daquelas coisas, né? Daquelas histórias que estão aí, né? E você não enxerga até alguém vir e olhar, né? A gente vinha discutindo com algumas empresas, né, sobre os desafios da educação, né, da formação no agronegócio, nos mais diferentes níveis, né? A gente tinha a Marquestrate Agribusiness, tinha a área de educação in company muito bem desenvolvida, e isso é aquela dor, né? Uma dor, fica ali latente, falta gente, falta capacitação, nos diferentes níveis, vai do nível mais simples ao nível de diretoria, de liderança, de crescimento, isso está faltando. E você vê uma oportunidade de tentar contribuir, né, de uma forma diferente. O que a gente enxergou foi que existe um setor na economia brasileira que é extremamente relevante, né, que representa de 25% a 27% da economia brasileira, né, que é o principal do setor da economia brasileira. E eu gosto de dizer que o agro brasileiro é quase do tamanho do agro nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem o Vale do Silício, tem serviços, tem o mercado financeiro, tem o petróleo no Texas, tem outros setores que estão lá colocados, mas no Brasil o agro é extremamente relevante. O agro brasileiro, nós somos e seremos cada vez mais a fazenda do mundo, uma fazenda com tecnologia, né? Porque o que a gente produz, a forma como a gente produz, né? seja do alimento, da hortifruticultura, a produção de grãos, de pecuária, é com altíssima tecnologia. Então, o agro do Brasil é muito importante. E as empresas do agronegócio globais, todas elas têm brasileiros, né? E aí a gente começou a conversar, falar assim, bem, falta gente, tem tecnologia, tem produção, tem relevância, tem sustentabilidade. Que oportunidade que existe aqui? Como buscar trazer uma solução que integrasse isso e colocasse a academia conectada com o mercado? Então, a Harvey não vem de um business plan que foi feito para um planejamento de 5 anos e afins. A Harvey vem de um modelo ágil, de uma conversa, de uma visão de 2 visionários, que é o Dr. Chaim Zayer com o Dr. Marcos Fava Neves, né, de enxergarem, de colocar 2 pessoas de educação colocando conhecimento num setor de uma forma aplicada, né? Que obviamente tem uma série de business cases, é testado, mas que ela resolve uma dor de formação. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente melhor formada, nós precisamos de gente para tratar a tecnologia que está aí estabelecida
nesse setor. E aí é onde vem a ideia da Harvem. A concepção da Harvem é totalmente baseada em modelos de inovação, onde você enxerga um gap, enxerga uma oportunidade, que tem gente trabalhando com muita competência, mas que você bota foco, né? Bota dedicação, coloca propósito, define bem onde você quer atuar e trabalha manhã, tarde e noite com muito afinco para entregar aquilo. Operacionalmente, vocês, o planejamento de entrar em funcionamento, qual que é a previsão e que cursos vocês vão trazer de início? Ô Fred, obrigado, né? Bem, talvez se puder dar um passinho atrás, a Harvem é a junção da Markstrat Agribusiness com o Grupo SEB. A Markstrat Agribusiness trabalha há mais de 20 anos com educação corporativa, né? Com uma série a gente já executou quase 25 programas de MBA in Company certificados por universidades. A gente tinha treinamentos de liderança, missões, viagens, e esse negócio é um negócio em andamento, e ele está acontecendo, ele continua muito forte. E do outro lado você tem o Grupo SEB, que tem mais de 60 anos, é um dos maiores grupos educacionais do país, com 350 mil alunos, quase 30 mil alunos, são 28 mil alunos no ensino superior, né, que traz toda a expertise em conhecimento educacional, metodologias de aprendizagem, tecnologias de aprendizagem, design instrucional, toda a capacidade de execução. Isso está tudo pronto. Por isso que a gente está conseguindo, numa velocidade espantosa, colocar as duas coisas juntas. Então, respondendo a sua pergunta, os programas de educação corporativa, eles estão a pleno vapor. Inclusive, multiplicaram por 2,5 no começo desse ano. Né? Assim, só com o impulso da Harvem, a gente conseguiu mais do que dobrar o tamanho do negócio no primeiro semestre. Né? E aí a gente tem a estrutura do ensino superior. Na estrutura de ensino superior, a gente tem as graduações e pós-graduações. As pós-graduações, a gente vai começar a ter algumas ofertas no final desse ano para início de 2024, mas na graduação, que é onde a gente está investindo, é onde a gente tem a construção, porque a graduação é a espinha dorsal do negócio, é a base que constrói tudo, né? A gente está com a jornada, o vestibular, a jornada de admissão aberta, né, para 3 cursos, um curso de administração, um curso de engenharia de produção e um curso de direito. Então, venham, né, meus queridos futuros alunos, venham viver conosco nesse ambiente maravilhoso, onde a gente tem, né, as empresas, o hub de inovação, vocês, né, com toda a tecnologia de comunicação e o conhecimento que a gente está trazendo, um ambiente extremamente inovador, nesses 3 cursos. Eles começam em fevereiro de 2024. Está aí, as coisas estão, prédio subindo, professores sendo contratados, metodologia ativa sendo implementada. Então, fevereiro de 2024, nós vamos ter as nossas primeiras turmas. Vestibular, a jornada para o vestibular está aberta agora até o dia 15 de novembro. Se eu não me engano, o vestibular dia 21 de novembro. E a gente espera ter esse conjunto, né? Nós estamos trabalhando muito forte para atrair, né, alunos que são aquilo que a gente chama de pessoas interessadas no agro, que não necessariamente são filhos de agricultores. Quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando da cadeia produtiva como um todo. Eu estou falando lá da semente, eu estou falando lá da pedra de fosfato, até o supermercado, até o aplicativo que gerencia se o alimento está vencendo ou não, para dar uma destinação. Então, é um conjunto de agentes que representa 25% da cadeia do PIB brasileiro, que é uma oportunidade enorme de trabalho. Então, são pessoas vinculadas ao agro, mas os interessados também.
Porque os cursos, Fred, você me deu a oportunidade de falar, os cursos são puros, né? Cursos de alta qualidade, com metodologia ativa, num ambiente extremamente inovador, mas é um curso, o aluno nosso vai ser formado em administração, o aluno nosso vai ser formado em engenharia de produção, o aluno nosso vai ser formado em direito. A discussão é no agronegócio. É isso que eu queria te perguntar. O que existe de diferencial que traz essa aproximação do agronegócio dos cursos? A faculdade em si é uma faculdade imersa no agro, né? A gente tem o nosso propósito é um propósito de formar agrolíderes, né? E um líder não é aquele que é só ele pode trabalhar na fazenda dele, ele pode trabalhar numa empresa, ele pode montar um novo negócio, ele pode montar a startup dele, e ele tem características de desenvolvimento, de conteúdo sólido, de entendimento de cadeias produtivas, de habilidades comportamentais que a gente vai trabalhar dentro do universo agro, né? Então, o que a Harvard tem diferente das outras faculdades é que aqui nós estaremos imersos nesse universo, conectado às empresas, das empresas do agro, conectado às fazendas, conectado às universidades internacionais que estudam o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Vamos ter missões internacionais, então um AgTech Week para ir para Israel. Essa é a minha outra tem dúvida. Tem um universo de diferenciais, mas imersos nesse mundo agro. A pessoa vai poder trabalhar só no agro se ele se formar conosco? Não, ele vai ter a base sólida para trabalhar em qualquer setor. Porém, aqui ele vai ter uma alavanca, ele vai estar à frente na hora que ele for se dedicar a essa área que representa 25% da economia brasileira. Ou seja, oportunidade não falta. E você falou das missões. Vocês já trabalham há muito tempo com essas missões, essa internacionalização do negócio. O que o aluno pode esperar de internacionalização nesses cursos? O curso, ele pode esperar um processo de internacionalização, de internacionalização não total, mas imediata, né? Nós vamos ter aulas em inglês, nós vamos ter professores internacionais convidados para darem aula aqui. Ontem nós tivemos a nossa premiere, o presidente da Associação Internacional de Agronegócios esteve conosco, né? Nós vamos ter convênios, estamos procurando as universidades, né, para estabelecer convênios para intercâmbio. Existe a organização de missões, então uma missão para Farm Progress, uma missão para o Vale do Silício, uma missão para o universo AgTech de Israel, e aí pode ser só dos alunos, mas pode ser junto com os executivos, porque o que a gente quer fazer é conectar os estudantes com o mercado de trabalho, né? Então eu vou ter uma missão para o universo AgTech em Israel, ou no Espanha, Portugal, né, que também tem ali no Mediterrâneo um ecossistema muito interessante, né? Mas não vai só o aluno vai junto com os executivos, vai junto com os profissionais, e é esse intercâmbio que está ali colocado. Então, tem a Associação Internacional de Agronegócios, que ele já começa fazendo parte, ele vai poder escrever estudos de caso e participar do congresso, publicar isso, ele vai ter professores internacionais, né, dando aula para eles, ele vai poder participar, ter intercâmbios, participar das missões. E aí você pode perguntar, Beto, você como é que vai fazer com o aluno que não tem o inglês? Né? Nem todo mundo tem o inglês perfeito. Aliás, o meu inglês está longe de ser perfeito. O meu menino brinca comigo o tempo inteiro, falando que o inglês dele é 400 vezes melhor do que o meu, né? E o que de fato é.
nós vamos ter todo o suporte para isso, para Legal, porque é uma barreira de desenvolvimento. fato, né? É uma barreira. Legal. Às vezes a barreira é muito mais... É claro que, às vezes, você não tem um inglês perfeito, mas você fica com vergonha de se expressar por causa disso e de se desenvolver. Mas a gente vai ter todo o suporte de desenvolvimento, nos contraturnos, de apoio, porque esse é um caminho sem volta. Sim. O agro brasileiro, ele é o setor mais internacionalizado da economia brasileira. Se eu puder voltar lá atrás, né, nossa, Beto, por que você escolheu se aproximar do Pensa, né, que era o programa de agronegócios que estava lá na FEA, no finzinho da década de 90? Né? Tinham diversos motivos, tinha as pessoas, tinha a possibilidade de voltar para o interior, tinha a possibilidade de construir uma carreira que ninguém ia, né, colocar um teto em você, desenvolva o seu potencial, mas tinha uma coisa que era muito importante também, que era a possibilidade de você crescer profissionalmente. Antes de entrar no Pensa, eu trabalhava na indústria de eletroeletrônicos. Sharp. Fazia televisores, né? Fax. Faz televisores, só não está mais no Brasil, mas faz televisores, está aí no mercado. Eu garanto para você que os brasileiros não têm a relevância que tem na indústria de eletroeletrônicos, não tem a mesma relevância que existe, os brasileiros têm no setor do agronegócio. A agricultura, nenhuma empresa de ponta, nenhuma empresa de tecnologia, grande porte, hoje não tem brasileiros liderando o processo, não tem brasileiros nas posições de liderança global. Por quê? Porque o mercado está aqui, a tecnologia está aqui, as pessoas estão se desenvolvendo aqui, e é por isso que vem a Harvey, para ajudar a acelerar esse processo. Se eu tivesse continuado no setor de eletroeletrônicos, muito provavelmente teria um teto regional, talvez aqui, América Latina, que já seria um grande desenvolvimento. Então, essa é uma das coisas que a gente acredita e embasa o propósito da Harvey. No agro, nós temos a condição de estar na fronteira do conhecimento, na fronteira do desenvolvimento dos processos de melhoria lá no curso de engenharia, na discussão da sustentabilidade no curso de direito, na gestão das empresas. É muito curioso isso. A gente faz projetos em 35 países e, de repente, aparece um brasileiro que está fora do país há 15 anos, aí você olha para o nome e tal, você ouve o sotaque dele, desculpe, bati a mão no microfone, você ouve o sotaque dele e você fala assim, mas você é brasileiro, né? Eu sou brasileiro, moro fora há 15 anos, tal, e é super comum. Legal. Isso. Então é uma oportunidade infinita. Sim, sim. Né? Ô Beto, a gente está se aproximando do fim, então tem algumas perguntas aqui. Nossa, sério? Eu achei... no começo eu estava tão preocupado com o tempo, achei que ia... Eu falei assim, nossa, eu não tenho o que falar por 1h30, de repente você está falando que já está acabando o tempo. Quando o papo tá bom, vai assim, passa. Tá bom, muito obrigado. Rápido. Desculpa se eu estiver falando muito. Não, mas o papo está muito bom, está delicioso. Harvey vem de onde esse nome? Harvey foi uma inspiração, né? A gente, dos primórdios da ideia, né? Num processo tão rápido, a gente sempre acreditou que precisava ter um nome muito forte, para ter uma marca muito forte. E Harvey, a gente teve um parceiro, que é o Daniel Calil, gostaria de citar, né? Da Comproject, ele topou a ideia, né, junto com o time dele, e a gente fez um processo de naming muito bonito, com uma série de ideias, e Harvey vem de harvest, né, vem de colheita. A ideia, assim, sendo muito sincero, existem 2 momentos felizes na agricultura, o plantio e a colheita. O resto tudo é dor de cabeça, o resto tudo é processo. Né?
O plantio é esperança, a colheita é a satisfação de um resultado, é o resultado de um trabalho bem feito. Então, Harvey vem de harvest e ensino, harvest e energy, harvest and environment, harvest e negócios, harvest heaven, como o Marcos fala. O mais bonito dessa história é que cada um foi dando seu significado. Sim. Então, assim, Harvey vem dessa história de construir alguma coisa que entrega um resultado vinculado a um propósito muito forte de formar esses agrolíderes. Legal. Algumas perguntas dos nossos ouvintes e telespectadores, que a gente tem nos dois formatos. Legal. Vai ter curso de agronomia? Nós começamos com administração, engenharia de produção e direito, mas no nosso PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, sim, tem agronomia, tem cursos de tecnologia, data science, cursos de comunicação. Data a comunicação science é sensacional. Data science é extremamente necessário, né? E também de comunicação, dessa parte de conseguir expor, né, tudo que é feito de bom e de bem, né, em prol do país vindo do agro. Então, sim, nós vamos ter um curso de agronomia, já fizemos o pedido, isso leva um tempo, né, mas no nosso plano de desenvolvimento nós vamos ter curso de agronomia, sim. Legal. Volume de alunos e estrutura, vocês vão funcionar aqui dentro do DABI? Isso, nós começamos com 2 turmas de administração, uma turma de engenharia de produção e uma turma de direito. É um primeiro grupo muito seleto, né, que eu tenho chamado dos desbravadores, a turma de pioneiros, né, e como na agricultura brasileira os pioneiros foram abrir o cerrado, né, são as pessoas que virão para construir, né, a Harvey junto conosco, terão seus nomes nas nossas paredes. Então, uma turma selecionada a dedo aí para estar conosco dentro desse processo, dessa jornada de admissão. Nós vamos funcionar aqui no DABI Business Park, esse lugar maravilhoso, né, que consegue conectar, ele consegue ser a representação de tudo aquilo que a gente imaginou como uma faculdade conectada ao mercado. Aqui você tem as empresas, aqui você tem os empreendedores, você tem o coworking, você tem a inovação com a Área 51, nós temos vocês com toda a tecnologia de transmissão e de construção, né, de uma voz ativa, e o que a gente quer colocar aqui dentro é a pesquisa, é o conhecimento, e são esses alunos que vão receber de vocês, né? Vão viver nesse ambiente totalmente inovador, totalmente diferenciado. Eu não conheço nenhum outro centro empresarial com essa pegada no país, né? Isso aqui, o DABI Business Park é inovador, é o que tem de melhor na fronteira mesmo de interação, né? De conexão entre as pessoas. E o que a gente quer colocar é um grupo, eu vou falar um bando, mas um grupo de jovens que estejam abertos a interagir com as empresas, interagir com a inovação, né? Não só com a Área 51, mas com tudo que está acontecendo aqui. Aquele pessoal lá do início, cheio de sonhos, cheio de vontade, com toda a história para escrever pela frente. Com toda certeza. A turma que tem muita estrada pela frente, conectando com quem tem o conhecimento, com quem já viveu uma parte do caminho. Eu gosto muito de falar do caminho caminhado, né? E o caminho, a Harvey, ela não é, nós não estamos aqui de brincadeira, né? A Harvey é nova. As pessoas têm uma história de muito peso no que elas estão falando, do que elas estão fazendo. Nós estamos aqui há muito tempo. O Grupo SEB está aqui há muito tempo. O que nós estamos fazendo é entregar essa junção
né? De uma forma nova, de um formato diferenciado para aqueles que queiram caminhar com a gente, né? E aí a gente vai trazer, sim, são os líderes do futuro conectado com os líderes de hoje. E é isso que é a parte central do nosso propósito. Por isso está aqui no Dabi. O Dabi devo confessar, Fred, assim, um grande desafio foi escolher o local onde nós íamos ter a nossa operação. E quando tive o prazer de vir aqui conhecer, falei assim, não, é aqui, né? Aqui aonde está, é onde existe estabelecido todo o processo de interação de inovação, negócios, conhecimento, comunicação. Aqui é o nosso espaço. Vamos vir para cá, vamos fazer todo o esforço para trabalhar junto a vocês. E o aluno não vai viver só dentro da Harvey. Ele vai viver a Harvey e vai viver o Dabi Business Park. Muito bom. Tamanho da turma, das turmas? São turmas de 40 alunos, tá? 4 turmas. 4 turmas de 40 alunos. Devemos 160. começar com 160 alunos. Beleza. No primeiro ano. Maravilha. Me disseram que você é muito bom de levantar as coisas do chão, entre aspas. Inclusive foi a citação. Rapidamente. Rapaz, com quem será que você andou conversando? Rapidamente. Você tem um viés de planejamento muito forte, mas a execução é importante, fundamental a execução, saber executar. Fred, são as duas coisas, né? Fazer um plano e deixar num pedaço de papel não serve para muita coisa. O que importa, principalmente em estratégia, é a implementação. O desafio é que a implementação nunca é muito parecida com o planejado. Geralmente. Né? A implementação o plano é um norte, é um direcionador, mas é o dia a dia. É o dia a dia junto com as equipes, é o dia a dia superando as barreiras, cumprindo os cronogramas, enxergando os desafios de correção de rota que a gente entrega. Né? No final, o que importa é a entrega. Eu tenho... você citou eu não sei com quem que você andou conversando, mas essa é uma característica muito forte minha. Eu sempre disse que... E talvez tenha a ver com esse perfil de fazer coisas e empreender. Eu gosto de tirar avião do chão. Depois que o avião está decolando, sempre tem alguém melhor para fazer, para tocar, para acertar as coisas, sabe? Eu construí muitas histórias de negócio, na vida, assim. Algumas deram certo, outras não deram certo, mas ok. Mas isso me motiva, né? Cansa de um lado, mas motiva. Você acorda com vontade de, bem, como é que a gente corrige isso, né? Como é que a gente implementa isso? Boa visão, uma boa visão, parceiros confiáveis, alinhamento de propósito e equipe forte. Né? Equipe forte, com alinhamento, com comunicação clara, com caminhos, aí você consegue fazer as coisas. É desgastante, mas é motivador, de um jeito que traz propósito na vida. Essa é a razão. Eu adoro tirar avião do chão, eu adoro construir coisas, eu adoro empreender, sofro quando não dá certo. Faz parte do aprendizado. Gira, volta, perde o sono, volta, busca um contorno e assim a gente vai caminhando. Deixa eu dar um pulinho lá para frente, dá um spoiler para a gente. Vai ter pós? Nós vamos ter pós. Claro que, na verdade, nós vamos ter toda uma gama de soluções educacionais, né? O InCompany, como eu disse, já continua acontecendo, crescendo, recebendo missões internacionais. A gente, 2 meses atrás, estava aí com um grupo da Purdue University. A gente entrou no ciclo
das graduações, de colocar esse produto que é o esqueleto, né, que é a estrutura, o pilar central no ar, e nós vamos ter pós-graduações, vamos ter programas de MBA, Faz todo MBA sentido. executivo, né, para estar presente, mas a ideia é sermos, nós precisamos ser cada vez mais novos, mais modernos, mais ágeis, né? E a gente tem discutido muito esses modelos de pós-graduação, e os modelos de pós-graduação precisam ser na linha da resposta, da necessidade da pessoa, né? E esse é o que a gente está desenhando hoje. Então, Legal. a partir do finzinho desse ano, né, a gente lança uma série de ofertas que são ofertas rápidas, ofertas voltadas para temas que a gente fez pesquisa, identificou como temas quentes no agro, e que a pessoa possa rapidamente ir ganhando esse conhecimento prático e crescendo e subindo a barra. Então a resposta é sim, Sim. vamos ter pós, mas muito nesse conceito do aprendizado contínuo, né? Do autodesenvolvimento, do desenvolvimento continuado. Legal. Rapidamente, que eu não vou resistir, eu preciso perguntar também, outro spoiler, o que é a cidade do agronegócio? Cidade do Agro é um outro sonho, né? A Cidade do Agro nasce junto como conceito, junto com a Harvey, né? É um projeto que hoje a gente está procurando, estamos já em contato, procurando os investidores para que ele aconteça, mas a Cidade do Agro é um espaço, um ecossistema onde o conhecimento é o pilar central. Então você tem a Harvey estabelecida no meio da cidade do agronegócio e espaços que se comunicam com esse conhecimento. Ou seja, as empresas ali instaladas, um agroshopping, moradia para os alunos, hub de inovação, um espaço de convenções, hotelaria, porque ela está ao lado ali também do AgriShow, né? Já tem lugar? Tem lugar, tem um espaço já estabelecido, né? E a gente tem hoje um esforço, óbvio que é um empreendimento de médio prazo, né? Que cresce junto com a Harvey, que de uma certa forma é muito parecido com esse conceito, né? O conceito do Dabi Business Park, onde você tem a interação com as empresas, mas é onde você atrai, né? Você tem moradia, você tem hotelaria, tem convenção, tem um agroshopping, tem inovação, tem telecomunicações e o conhecimento como base, né, nessa faculdade que a gente pretende que cresça com esses diversos cursos que eu falei para você. Com o tempo, ela vai ganhando corpo, né? A gente vai ganhando a massa necessária para construir isso. Então, essa é a Cidade do Agro. Nossa realidade é a Harvey. A Cidade do Agro é um segundo projeto, né, que vem pela frente, que está aí, que a gente está em busca de investidores. Legal. Que já é uma semente que está brotando. Já foi para a terra, ele já está começando a aparecer ali, então. Aparecer a germinar. Que legal. Dá para ver que brilha o olho quando fala. Isso aí. É propósito, né? Como a gente estava falando antes, né? Propósito. É verdade. Beto, para concluir, uma pergunta que eu faço para todos os empreendedores que passam por aqui. O que precisa para empreender? Rapaz, o que precisa para empreender? Bem, não dá para empreender sem vontade, né? Esse é fundamental. Então, se você não é uma pessoa autoempreendedora, você não vai conseguir empreender, você vai desistir no meio do caminho. Então, motivação para o empreendedorismo, para mim, é fundamental. Então, vontade, fome, né? Esse é fundamental. Segundo, é ter clareza em enxergar boas oportunidades de mercado, né? Você pode fazer isso
através de um plano de negócio, você pode buscar, você precisa encontrar um espaço na demanda. Não adianta também empreender aquilo que você acha que é bom, mas que não tem mercado, que não tem quem queira aquilo que você está trazendo, que você está oferecendo. Então, esse é uma segunda coisa. A terceira coisa é que isso precisa fazer sentido para você. Se eu tenho vontade, enxergo uma oportunidade de negócios, mas não faz muito sentido internamente, não vai funcionar. E talvez até nas startups nas quais eu fui investidor, era isso. Eu não via muito a minha conexão com elas e dedicava muito pouco tempo para o desenvolvimento delas, apesar de elas serem ótimos negócios, mas o negócio não cresce por si se não tiver as pessoas. E, por fim, gente confiável, pessoas que podem ser seus sócios, podem ser pessoas que venham com você, mas ninguém que constrói coisas caminha sozinho. Isso consegui sozinho, parabéns. Pouco provável a pessoa não está enxergando todo mundo que fez sacrifício para que ela conseguisse chegar até onde ela chegou, né? Ou que um negócio chegou. Então, para mim, vontade, oportunidade no mercado, propósito e reconhecimento, né? Empatia, liderança, gente boa ao seu lado. É isso que precisa para empreender. Legal, muito bom. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, foi um papo muito gostoso, obrigado por você compartilhar tudo isso com a gente, desejo muito sucesso e é isso aí. Bom, pessoal, então a gente chega ao final de mais um episódio do Hub Cases, é um podcast produzido por Palavra e Movimento e Engata e Vai, com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. O meu muito obrigado a todos vocês da plateia, a todos vocês que assistiram de casa e que vão assistir daqui para frente. E muito obrigado também à equipe técnica, esse pessoal aqui sensacional que fez tudo acontecer nesse ambiente externo. E a gente se vê novamente no próximo dia 18 de setembro. Para não esquecer, já sabe, se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho. Hub Cases Podcast, onde empreendedorismo vira história para contar. Valeu!